E louvores, bom dia! Sejam bem-vindos ao Sempre Gratidão. Bom dia vocês que estão chegando. Bom dia, Valéria, e bom dia, Eli. Bom dia, glória a Deus por esse momento, gratidão. Bom dia, você está no Sempre Gratidão, de 1 a 7 de todos os meses. Nós estamos aqui oferecendo nossa gratidão pelo mês que virá. E bom dia, Eli. Bom dia. Desliga aí o som. Já consertei. Eu gostaria de convidar você já a meditar nesse versículo que fala exatamente do mês que nós vamos viver, mês de novembro, que seja o melhor mês da nossa vida. Vamos oferecer nossa gratidão pelo que nós vamos viver, porque Deus já preparou na minha e na sua vida. A promessa e a nossa certeza está aqui em Filipenses, capítulo 4, versículo 19 e 20, diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja toda a glória para todos sempre, e eu acrescento aqui, seja toda a nossa gratidão. Nossa fé está aqui nessa certeza de que Deus já preparou, já supriu, e não é segundo a sua possibilidade ou a minha possibilidade, é segundo as gloriosas riquezas em Cristo Jesus, ou seja, suprimento total. Vamos nessa fé e vamos viver o melhor ano o melhor mês do nosso ano. Vamos orar, pedir a graça do Senhor sobre esse tempo, que o Espírito Santo falou no coração da Valéria, hoje ela está aqui conosco para agradecer pela família que Deus nos deu, nossos pais, família que nós escolhemos fazer essa família, construir essa família, o esposo, filhos, netos, e a nossa grande família da fé, que através de Jesus nós somos uma família espalhadas em todo o mundo, com todo tipo de idioma, mas nós somos uma no céu, firmados em Jesus. Vamos orar pedindo a graça de Deus, que o Espírito Santo falou ao coração da Valéria, ele alcance o meu, o seu, alcance o coração de todas as pessoas que estão conosco nessa manhã, e também aquelas que nos assistirão, participarão conosco ainda no decorrer de todo esse tempo que esse vídeo fica disponível. Vamos buscar ao Senhor? Bondoso Deus, nós te glorificamos, nós te bendizemos, tu és o nosso tesouro, tu és o mais perfeito tesouro da nossa vida. Nós te agradecemos pela família que o Senhor nos concedeu. Nesta manhã, te agradecemos porque estamos aqui nessa grande família da fé, através de Jesus. Agradecemos o que o Senhor já planejou fazer na vida de cada uma de nós nesta manhã, e já te agradecemos, porque a tua vontade para nós é sempre boa, perfeita e agradável. Receba nossa gratidão. Espírito Santo, és bem-vindo no nosso meio, tenha liberdade de falar conosco, conforme o desejo do coração do Pai. Em nome de Jesus. E nós vamos louvar ao Senhor. Nós agradecemos com a nossa palavra, com a nossa gratidão e também com o nosso louvor que a Sueli vai nos conduzir. Eu convido você para participar, digno de glória, é o nosso Deus, porque Ele é grande, Ele é grandioso, Ele é o Deus da família, né? A gente vê na história, na narrativa bíblica, como Deus chama uma pessoa e a sua família, uma pessoa e a sua descendência, e assim tem sido. Vamos adorar a Ele. Você deve conhecer essa canção, então se sinta livre aí onde você está, na sua casa, e vamos adorar a esse nosso Deus. Amém.
de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor, digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não, não há outro igual a ti. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor, digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não, não há outro igual a ti, Jesus. Aleluia! Que louvor maravilhoso, querida! Antes de passar para a Sueli, vou dar um bom dia para a pastora Sônia. Chegou juntinho hoje, a pastora Sônia sempre pontual, Tamires, pastora Maria Ivoneide, bom dia a todas, Deus nos abençoe. Amém, graças a Deus, Amém. né? Hoje cedo eu estava lembrando da promessa que Deus fez a Abraão, né? Eu vou abençoar você, Abraão, e toda a sua descendência. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. E aí Jesus vem como o descendente de Abraão. E por causa de Jesus, nós somos abençoados e entramos na promessa de Abraão. Essa promessa, que a nossa família é abençoada. Amém? Nós estamos aqui com a Valéria, né? É um grande prazer ter você aqui, Valéria. Seja bem-vinda e você pode ficar à vontade para contar seu testemunho, para trazer para a gente aquilo que o Espírito Santo tem trabalhado aí no seu coração. Bom dia, queridas. Eu sou muito grata por ter a oportunidade de estar aqui com vocês, com todas vocês, com a Eli, Sueli, ainda estendo a gratidão em relação ao convite, porque é realmente uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho do que o Senhor coloca no meu coração, do que eu tenho aprendido, né, com Ele. E aí hoje eu vou falar, então, sobre a família. Nós vamos agradecer, né, sobre a família e falar um pouquinho sobre isso. Então, né, acho que o primeiro de tudo, nosso objetivo principal aqui em relação à gratidão da nossa família, para que nós tenhamos, então, um mês abençoado, né, na presença da nossa família, que a família é a base. E quando a gente, né, eu tive a oportunidade, que infeliz, inclusive, mas que não posso falar infeliz, mas acho que foi um grande aprendizado de inversão de papéis na minha vida, em que fez com que em alguns momentos eu não colocasse a minha família como a minha prioridade. E isso causou um estrago tremendo,
que, como eu fiz com a minha mãozinha, com uma mulher tola, eu precisei percorrer o caminho contrário da correção, e aí realmente dói muito. Então, quando a gente pensa em família, a gente tem que entender, e com muita dor eu entendi que é a base de tudo, e hoje sou muito grata e abençoada por isso, e por todas as minhas irmãs da fé que me fizeram, né, passo a passo, enxergar o que eu não estava enxergando naquele momento, que havia uma inversão, e que eu não estava colocando a minha família né, como prioridade depois de Deus, obviamente. Então, quando a gente pensa, né, primeiro o Senhor e depois a família, eu entendi que estava faltando aí a fé. Por quê? Porque eu não estava colocando nem o Senhor e nem a minha família, né, nos lugares em que eles deveriam. Então, Deus criou, eu até anotei aqui para a gente ir falando um pouquinho, então, e aprendendo sobre isso, né? Deus criou somente, então, duas instituições na Terra. A família biológica e a família espiritual, que é a nossa igreja, né? E mesmo sendo intensamente combatidos pelo maligno e pela sociedade, elas se mantêm vivas em seu propósito divino na Terra. Amém. Ontem, né, estávamos falando o quanto nós temos uma sociedade e uma cultura que é contrária, né? Nós temos aqui, ele falou de contracultura, o quanto realmente a sociedade prega para que sejamos totalmente diferentes do que a Bíblia e do que Deus espera de nós. E aí, quando menos percebemos, estamos lá, né, corroídos de outras prioridades que não as que Deus, né, quer para nós. Então, quando a gente entende, né, e aí eu entendi, né, o quanto o pai vem primeiro de tudo, mas em segundo lugar vem o meu marido, foi uma chave muito importante para a mudança da minha família. E anteontem, eu estava assistindo, né, a pregação do Lúcio, assisti online, porque eu não tive a oportunidade de estar lá, mas precisei, né, assistir porque vou acompanhar o programa. O pastor Lucinho, né, lá da IBS. Ele esteve na IBS na quarta-feira falando de saúde, e aí a gente, né, estava assistindo. E o que acontece é que eu tive uma chave também muito importante aí, e quando estava assistindo, e acabei até compartilhando com meu esposo, pois ele não sabia. No ano passado, eu participei, né, das quartas aí da virada, e ao longo das 7 quartas-feiras, eu não senti no meu coração que eu tinha que preencher o papel, eu não sentia no meu coração que eu estava preparada para preencher os papéis, até que chegou, acho que foi o 6º dia, se eu não me engano, com o Luciano Subirá, ele colocou do papel e eu senti no meu coração que eu tinha que colocar a restauração do meu casamento. E aí, mulheres, eu coloquei lá a restauração do meu casamento e aquela semana eu fiz o jejum. Desde então, na semana seguinte, já começaram a acontecer coisas na minha vida que eu não entendia nada. E ontem, olha que lindo, 1 ano depois, eu estava dando esse testemunho para o meu marido, porque nem ele sabia disso, porque Deus fez grandes coisas pela nossa família. E foi um tempo muito desafiador, porque eu tive que ter muita obediência. E aí vocês pensam que tudo começou a acontecer e o deserto veio. E aí, veio daquele jeito. Que se não tivesse vindo daquele jeito, Deus não tinha me preparado tanto para ser a mulher, né, a esposa, a mulher de acordo com o coração dele, a esposa que meu marido precisava, a mãe das minhas filhas, e aí, depois de tudo isso, né, a profissional que eu tanto queria ser. Então, o que aconteceu? Há 1 ano atrás, 1 ano e pouco atrás, eu estava, então, com alteração em relação aos papéis, porque eu só trabalhava. Eu estava com desafios aí, pessoais e profissionais, onde a minha única, né, válvula de escape até então, naquele momento, era o trabalho, e aí a gente sempre arruma uma desculpa de não, mas a empresa está precisando desse momento, né, eu preciso, e eu sempre tive muitos desafios profissionais com várias frentes de trabalho. Então, naquela oportunidade, eu tinha 3, 4 empresas para dar conta. E dar conta era realmente assumindo mesmo, como se fosse, né, como uma casa dividida,
e eu fazia as minhas coisas, meu marido fazia as coisas dele, meu esposo fazia as coisas dele, e eu achava que dessa forma iria funcionar, porque é o que funcionava até então. Só que não estava funcionando e eu não estava enxergando. Até que então eu fui lá na quarta da virada, fiz o jejum e coloquei o meu papel de restauração do casamento sem nem saber direito o que eu estava fazendo. E aí começou. Deus começou a desconstruir todinho meu ego, todinha a necessidade que eu sentia de trabalhar demais, e começou a tirar as minhas prioridades e começou a me orientar sobre muitas coisas, a ponto de virar a minha vida, né, realmente 180 graus. E aí começaram a acontecer muitas coisas em que eu realmente não sabia exatamente como, ter fé é isso, é pisar sem ver, e eu só obedecia. Então, no secreto, minhas orações, e eu comecei em obediência, né? Deus me direcionando sobre muitas coisas, as minhas irmãs de fé maravilhosas, abençoadas demais, que eu brinco que Deus me ama muito de ter mandado elas na minha vida para ir me direcionando também, porque sozinha eu talvez não teria enxergado hoje com tanta clareza. E aí Deus ia falando coisas que eu tinha que alinhar, mulheres, de uma maneira assim sobrenatural. Só que eu parava e falava, comigo? Eu vou ter que fazer isso? Meu Deus, não! E aí eu começava, no começo eu resisti, até que Maria virou para mim e falou, vá, aceita, que dói menos. Quanto mais rápido você alinhar, mais rápido você vai desfrutar aí das bênçãos para essa fase da sua vida que Deus quer para você. E aí eu acelerei, eu brinco. Eu acelerei por quê? Porque aí Deus foi desconstruindo uma empresa, aí a outra empresa eu tive que abrir mão, eu acordei de um dia para o outro, Deus me falou, fecha, não é os planos que eu tenho para você. Você quis fazer isso no teu braço, você quis fazer isso do seu jeito. Em nenhum momento você perguntou para mim se era do meu jeito. E eu, em obediência, fechei uma coisa que eu construí por anos e eu sonhava em. Logo em seguida, veio ainda uma saída de um outro local, um outro trabalho que eu tinha. E Deus falou, falta esse. Eu falei, não, mas esse não tem problema. Falta esse. E foi quando eu, Valéria, tive que voltar para onde, gente? Para minha família. Para minha família, né, que Deus me deu, para minha família espiritual, para minha família que eu escolhi ter. E aí, hoje, né, acho que quando, né, aí ele falou, vá, você vai falar da família, eu falei, então vamos lá, é o tipo de coisa que é tudo muito recente, eu tive muita dificuldade até aqui em abrir tudo que está acontecendo, poucas pessoas que estão à minha volta realmente sabem de todo este movimento em que vem acontecendo ao longo deste ano, em que eu tive que desacelerar, eu tive que entender que eu tinha que voltar para minha casa, que Deus estava me colocando para dentro da minha casa. Primeiro eu precisava resgatar a minha conexão com Ele. E, em segundo lugar, colocar o meu esposo como o cabeça da minha casa, como a prioridade no meu lar, para que depois eu conseguisse, né, ser uma boa, né, depois de uma boa esposa, uma boa mãe. E aí eu tive que entender o meu papel como mulher na minha casa. Foi quando eu comecei a ler, né, o livro de Mulher Segundo o Coração de Deus, foi quando, né, antes de tinha feito o Desafio de Amar, e aí agora estamos na leitura da Esposa que Ora, e foi quando eu comecei a entender o que é ser uma mulher cristã, o que é ter um estilo de vida cristão, o que é obediência, o que é viver em favor, o que é uma fé mesmo, de fato. E eu brinco que hoje, né, eu consigo entender, não brinco não, que é muito sério, o quanto eu estava abrindo mão do meu legado espiritual, o quanto eu também estava, né, realmente abrindo mão do que eu posso fazer pela vida das próximas gerações, que, se Deus quiser, virão depois de mim.
né, as minhas filhas, filhas dos meus filhos, e o quanto essa mudança nossa, como mulher, pode mudar gerações. E só uma mudança nossa, que está no nosso, sabe, que está no nosso alcance, que é ouvir o que Deus tem para a gente, pode fazer toda a diferença em relação à nossa vida. E aí, por muito tempo, quando a gente está, né, longe da fé, a gente entende que propósito é o trabalho da gente, né? E o trabalho, a profissão, sabe? O propósito é aí. Então, aí, ao longo desses anos, o meu propósito foi muitas profissões. Até que eu entendi, né, o que é realmente, o que seria o meu propósito principal. O quanto eu preciso, né, em trabalhar com propósitos que sejam eternos. O quanto o propósito, né, que Deus espera de nós levarmos o evangelho, ele começa em muitos momentos não em todos eles, né, na nossa casa. E como é que nós vamos levar para o outro e trabalhar para o outro e sermos filhas que servem se nós não servimos em casa? Se nós não servimos o marido da gente? Se a gente não serve o filho da gente? E aí foi quando muitas chaves tiveram que virar e eu tive que realmente entender esse meu papel em relação a uma submissão, porque até então era muito difícil como uma mulher, né, moderna, feminista, entre aspas, aí, que a sociedade impõe, entender que eu tinha que ser sim, né, a coluna e o pescoço do meu marido, mas que ele é o cabeça. E sim, isso é submissão sem ausência de posicionamento, porque para sermos esposas sábias, nós precisamos nos posicionar. E aí, para finalizar, quando o primeiro Valéria, levanta, nós levantamos demais. Eu preciso interromper você nessa tua fala, porque senão depois a gente perde o que você está falando agora. Essa questão de submissão, essa questão de olhar para o seu esposo ou para a sua esposa, porque, gente, o texto de Paulo em Coríntios, quando ele fala sobre esse assunto, ele diz, mas todos estão debaixo da cabeça de Cristo, todos somos corpo. Então, às vezes a gente pega um texto bíblico e você não entende aquilo direito e eu não vou me submeter. Mas olha o que diz Filipenses 2, os versículos 3 e 4. Não façais nada por rivalidade. A Valéria falou de casa dividida. Você já pensou que é você e o teu marido, ou você e a tua esposa, vocês estão construindo uma vida juntos, e aí vocês são rivais um do outro? Como que isso pode subsistir? Vocês são concorrentes. Não faz sentido. Nem por orgulho, mas com humildade. E assim, olha isso aqui. Considere os outros superiores a si mesmo. Então, essa questão não é uma questão assim que você fala, eu tenho que ser submissa ao seu marido. Não, você tem que ser submissa a Deus, porque é por amor a Deus que nós nos submetemos ao outro. Em amor, não é entendendo de qualquer outra maneira que o mundo traz, não é isso. Então, isso é um conceito geral da palavra de Deus, do reino de Deus. Nós precisamos nos submeter aos outros. A Valéria, ela está contando aqui que ela se submeteu a amigas da fé, a pessoas que estão ajudando ela, que têm ajudado, ela se submeteu. O orgulho dela, ela não agiu por orgulho, mas ela teve a humildade de falar, peraí, deixa eu descer um pouquinho e acho que, vamos ver se, de repente, o que elas estão falando tem razão. E aí, esse passo de humildade, né? Você quebra o orgulho e você submeter-se, você olhar para o outro e considerar ele superior. Por quê? Porque Cristo está na vida dele. E aí, não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Então, a Valéria está contando que ela estava preocupada só com esse interesse profissional dela, com a carreira profissional dela. Era só isso, né? O interesse da filha, o interesse do esposo, né? O que dirá dos outros. Então, você fica impossibilitado de servir no reino de Deus quando você coloca interesse seu, da sua ideia, né? Que nem de Deus é no seu coração. E o outro texto que eu quero trazer sobre isso, 1 Tessalonicenses 5,11 diz assim, por isso aconselhai-vos e edificai-vos mutuamente,
como de fato já estáis fazendo. Então, essa edificação que um tem com o outro. Quando Paulo ensina sobre marido e mulher, o homem tem o dever de edificar a sua esposa. E da mesma maneira, a esposa. E nós, como corpo de Cristo, unidos, porque nós somos um edifício. Jesus está construindo esse edifício, que é a sua igreja. Então, nós, quando um tijolinho é colocado do lado do outro, nós vamos esse tijolo, um vai se acomodando ao outro. Então, nós somos corpo, e com isso nós vamos nos edificando uns aos outros. A nova aliança traz esse conceito para nós, traz essa verdade uns aos outros. Então, se a Valéria não desse atenção, se ela não tivesse tido essas pessoas para dizer, Valéria, presta atenção, reveja isso, será que você não está dando alguns passos que tá dividindo a sua casa, né? Então, se não tivesse essas pessoas com amor, e ela, graças a Deus, ela está tendo, né? Ela está tendo esse apoio. Eu estou tendo esse apoio de estar aqui ouvindo a Valéria contar o testemunho dela. Vocês que estão aí vendo essa live, vocês estão vendo esses testemunhos, estão ouvindo essas palavras. É o corpo de Cristo. Uns aos outros, nós estamos aqui nesse princípio que Jesus trouxe, uns aos outros. Amém? Sim, Desculpa, feliz. Valéria, te Amém, amém, eu ia perder o lindo, gancho. lindo, importantíssimo, porque aí o que acontece, né, Su, para a gente só continuar, eu comecei a entender tudo que a Su está me falando, da submissão, em relação mesmo ao Senhor, em relação ao que também, e às vezes as mulheres, a gente estava conversando isso ontem com outras mulheres que não são ainda irmãs de fé, mas porque eu estava explicando para elas o quanto faz falta, e eu estava falando para vocês do legado espiritual, nós temos esse legado espiritual na família, porque a minha família não teve, a família do meu esposo também não teve. Então, nós não tivemos pessoas que nos aconselhassem em Cristo, nós não tínhamos pessoas que nos aconselhassem o que realmente Deus queria para a nossa vida, o que era até então um casamento. Na verdade, eu sou recém-convertida, não tem nem 2 anos ainda, e quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu comecei a entender muitas coisas que eu nunca tinha entendido. E aí começou realmente esse trabalho de ter mulheres que edificassem a minha vida, porque até então, hoje, quando eu falo de mulheres, eu ter virado essa chave, tá mudando as próximas gerações, é porque eu vou dar este embasamento e hoje dou dia a dia para as minhas filhas do que é Deus, do que foi Jesus Cristo, que é a nova aliança. A gente lê a Bíblia, faz culto do lar, ora antes das refeições. A mesa aqui em casa não existia, gente. Cada um comia em um horário, porque eu tinha um horário, as meninas na escola tinham um horário, o marido tinha, minha esposa tinha outro horário. A gente não fazia questão de estar na mesa junto. E quando eu pedi a restauração do meu casamento, eu jamais imaginei que a restauração ia ser completa a ponto de o Senhor me colocar dentro da minha casa, né? Claro que aconteceu pandemia, mas mesmo assim todas essas minhas empresas e esses meus trabalhos existiram durante a pandemia, eu não desacelerei na pandemia. E eu vim para dentro de casa e entender como é que eu podia, então, ser a esposa melhor, a ajudadora idônea, né? Como é que eu podia ser a mãe melhor, como é que eu podia ser realmente o que Deus tem para mim, o que Ele queria para mim, que eu, como filha, para que depois disso eu voltasse a servir as pessoas da maneira como Ele quer. Não de acordo com o que eu queria ou que a sociedade impunha, porque às vezes não era só o que eu queria, é o que a sociedade impunha, até que eu entendi que eu não sou qualquer uma aí da sociedade, eu sou filha, e como filha eu tenho que, né, agir diferente, né? Eu tenho que ser diferente, entender a minha identidade, o que Deus quer para mim, quais são os planos dele sobre mim, porque aí a gente entende, né, que nós somos únicas e cada uma aqui
tem o seu propósito. E aí, quando eu fui descobrindo e entendendo todo esse meu... E aí, a Valéria que levantou, ela levantou a casa dela. Por quê? Porque logo depois que eu batizei, o meu esposo batizou. E aí, hoje a gente vai no culto junto. E aí, ontem eu testemunhei para ele, porque quando eu fui nesse Quartas aí o ano passado, ele não ia comigo. E aí, ontem, quando nós assistimos, eu falei, amor, há um ano atrás, eu estava lá, preenchendo o papel de restauração, você não sabe disso, eu fiz o jejum, e olha o que nós vivemos. Hoje nós temos uma outra vida, um outro relacionamento, uma outra família, nós sentamos à mesa todos os dias para almoçar, ele ora antes das refeições. A nossa colaboradora de 13 anos em casa senta à mesa conosco. E hoje são raros os dias em que a gente não senta à mesa junto. Só que eu tive que desacelerar, eu tive que renunciar e entender que os meus planos não eram os planos que Deus queria para mim e para minha família. E nessa história toda, eu nem conhecia nessa casa dividida a empresa do meu esposo. Até que fui, direcionada por Deus e através das minhas irmãs que eu tinha que ajudá-lo, trabalhar com ele. Imagina alguém que tem uma profissão há 15 anos, que trabalha naquela profissão há 15 anos, que nem conhecia a empresa do esposo, falar que você vai ter que ir renunciando tudo isso, porque isso Deus já tinha me mostrado de maneira clara, eu fui obediente, fui renunciando, e aí você vai ter que ajudar o seu esposo também na empresa dele, porque ele precisa de você lá. Gente, aquele dia, eu brinco que foi um dos dias que a minha casa caiu, ela caiu muitas vezes. O deserto foi daqueles. Então, como é que eu vou trabalhar com meu esposo, sendo que a gente é casado há 13 anos, eu nem vou na empresa dele, nem conheço a empresa dele. Em resumo, mulheres, em um ano eu tenho não faz nem um ano disso tudo, tem meses, eu tenho uma sala dentro da empresa dele e hoje eu trabalho com ele. Então, olha o quanto a gente precisa entender os planos de Deus para a gente, e eu jamais consigo imaginar como eu vivi aquela vida louca de um ano atrás. Eu não consigo imaginar voltar a ter aquela casa dividida, aquele vazio que eu senti existencial um ano atrás. Eu não consigo imaginar não estar no dia a dia participando da rotina das minhas filhas. E aí a gente fala, mas Valéria, você era produtiva e financeiramente tinha várias frentes, como é que é isso hoje? Deus age no sobrenatural. Tudo que ele foi tirando da minha mão, ele foi colocando nas mãos do meu esposo. Porque eu hoje consegui entender com sabedoria que eu sou a ajudadora idônea que ele precisava para ser mais produtivo, mais sábio, e ter mais provisão de Deus, mais abundância, prosperidade, enfim. E eu também entendi que do que adiantava eu ter dinheiro e não ter a minha família? O que adiantava eu me trabalhar da maneira como eu trabalhar para ter a vida que eu tinha? Eu não quero mais, eu não troco por nada deste mundo, por não estar no favor de Deus e por não ter a minha família, seja ela, toda ela a minha família, a minha família espiritual, a minha família hoje esposa e filhas. E entender, gente, nessa história toda, tá? O que está escrito aqui em Gênesis 2:24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Essa chave, se ela não vira num casamento, o casamento não tem como ser um casamento saudável. Então, aí a gente também tem que entender que é quando deixará o pai e a mãe, nós também temos que deixar o nosso passado, as nossas crenças, a perda da nossa identidade, os nossos bloqueios lá. E que sim, nós temos que honrar pai e mãe. Sim, honrar, perdoar, enfim. Só que a partir do momento que nós viramos uma só carne com o nosso esposo, com a nossa esposa, nós temos uma nova constituição familiar. E se nós não sabermos deixar
com que os nossos pais fizeram o nosso papel e crescer, né, e evoluir e amadurecer para que a gente possa viver o que a gente tem para viver aqui na nossa família, a conta não fecha, também não dá certo. Então, o quanto nós precisamos ir entendendo tudo isso, e para mim foi muito difícil por não ter família cristã, evangélica, muito menos, eram, né, pessoas, independente da religião, mas eram pessoas mornas na fé, que nunca me instruíram. E hoje, ontem eu estava falando com uma bem mais nova que eu, ela tinha 20 e poucos anos, casadinha de nova, com um filhinho pequeno. Eu falei, eu tô te aconselhando, tô te dando o meu testemunho para encurtar o seu caminho, para realmente conseguir te ajudar para que você não cometa mesmos erros que eu cometi, porque eu não tive ninguém para me ajudar lá atrás. Eu tive que dar muita cabeçada. E a minha irmã, uns anos atrás, ela falava, deixa você te tocar. Se tiver que desacelerar e entender tudo que você vai ter que entender, vai doer muito. E aí eu brinquei com ela semana retrasada e eu entendi nesse ano, né? Mas também entendi que deserto é lugar de passagem. Então, não tem como a gente ficar murmurando e, céus, ó terra, mar. Obedece e vai, porque quanto mais rápido você obedecer e ir, né, a gente sai do deserto. Então, em nome de Jesus, hoje o que eu quero, né, falar para vocês é que eu vivo o sobrenatural de Deus para minha vida e que eu não imaginava jamais na minha vida viver o casamento e a família que eu vivo e que eu tenho hoje. Amém? Minha linda, olha, não terminou ainda tem mais uns 10 minutos. Tá bom. Então vamos embora, porque eu tenho muita coisa para falar de ainda. Está muito maravilhoso, muito maravilhoso. No dia que nós temos para agradecer pela família, a Valéria está trazendo a sua experiência, abrindo a sua vida para você, mostrando que para ser grato pela família, você não pode estragar a família que Deus te deu. Você não pode. E se você tem estragado a família que Deus te deu e ela hoje não é agradável, não é fonte de alegria, fonte de energia para você, procura dentro de você, porque via de regra somos nós a pecinha que não funciona direito dentro da nossa família. Via de regra, para não dizer na sua totalidade, que é quase, né? É 99,9999%. A mulher, somos nós que somos a pecinha fora de lugar da sua família. Valéria, você... E a gente acha que não, né, Eli? A gente acha que não, viu, mulherada? Fala, mas ele isso, mas ele aquilo. Até que eu falei, eu vou decidir amar, eu vou decidir pelo meu casamento e eu vou obedecer e fazer o que eu tenho que fazer. Tudo mudou. A atmosfera mudou e aí é o que eu falo, quando um levanta, todo mundo vai levantando atrás. Não é? É verdade. Eu queria lembrar de um ponto que você tocou, que para nós mulheres é assim, vital. Sentir-se produtiva fora de casa. Porque dentro de casa, a gente precisa de muita inspiração do Espírito Santo para a gente se sentir produtiva e para a gente ver o nosso papel e a nossa importância, o propósito de Deus na vida da mulher, colocando uma família, não é? Sim, sim. E sempre, quando a gente não tem essa consciência, a gente fala assim, o que você faz? Qual é a sua profissão? Não, não faço nada. Não, eu sou dona de casa, eu não faço nada. Eu fico em casa, eu não faço nada, não é? E isso dói dentro de nós. A gente gosta, sim, de dizer que a gente ainda, além do que faz em casa, a gente faz alguma coisa fora. E eu vou buscar lá no livro de Provérbios, no capítulo 31, onde nós vemos o propósito de Deus para a mulher. E no versículo 18, é lindo, diz assim, que essa mulher, segundo o coração de Deus, administra bem o seu comércio lucrativo. Então, ela tem, sim, um trabalho, além de velar e cuidar pela sua família, ela administra bem o seu comércio lucrativo. E a sua lâmpada fica acesa durante a noite, ou seja, à noite ela está planejando o dia seguinte. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega na roca.
acolhe o necessitado, estende as mãos aos pobres. Ela faz trabalho social, ela está preocupada com o necessitado. No versículo 21, não teme por seus familiares quando chega a neve. Quando chega o tempo do frio, os seus familiares estão cuidados, pois todos eles vestem agasalhos, faz cobertas para sua cama, e ela é uma mulher chique, veste-se de linho fino e púrpura. Púrpura era um tecido pintado, tinturado, não era aquele tecido cru que normalmente se usava. Então, essa é uma mulher muito chique, e ela cuida do seu marido, ele é respeitado na cidade, não é? Essa mulher me encanta e mostra que Deus colocou dentro de nós esse sonho que nós sonhamos, de dar conta da nossa casa, de ser apoio do marido na empresa, e com isso a gente tem essa realização também de trabalhar fora da nossa casa, a gente tem essa realização. E são sonhos que Deus coloca no nosso coração. Mas tem que ser os sonhos de Deus. Não adianta a gente sonhar ter uma empresa sozinha, desvinculada do marido, que isso não está no coração de Deus. Mas está no coração de Deus você lutar junto com o seu esposo. Isso está no coração de Deus, não é? Você pode até ter uma empresa que seja outra área, mas que seu marido esteja junto com você. E o que a Valéria mostrou foi esse alinhamento. Ela deixou os sonhos que ela sonhava sozinha e começou a sonhar os sonhos do coração de Deus, e continua. Horário de trabalho fora de casa, horário de trabalho dentro de casa. E agora eu gostaria que você discorresse um pouco sobre o horário que você tem para buscar na sua fonte toda essa força, toda essa sabedoria. Amém. Você busca em Deus, como seu marido busca em Deus, como você faz isso com a sua família, e aí nós fechamos esse bloco com chave de ouro. Amém. Eu acho que eu só queria finalizar ele, que às vezes, né, as mulheres que trabalham, às vezes podem achar, mas ela está me falando que eu vou ter que largar, e não é o caso. É porque eu não tinha equilíbrio algum, eu não entendia quais eram os planos de Deus para a minha vida, para o meu trabalho, eu tinha uma casa dividida com empresas em paralelo da do meu esposo, além do meu consultório, que é o meu que foi, né, um dos meus primeiros ministérios, porque eu sou nutricionista, meu consultório ainda existe, mas além do consultório eu ainda tinha esse monte de coisa. Então, é óbvio que a conta não ia fechar. Então, existia um desequilíbrio tremendo nessa história toda, e que eu entendi que eu ia precisar alinhar, sim, com essa casa unida, né? Mas elegendo as minhas prioridades. E aí, quando eu falo, mas a conta financeira não fecha, né? Eu continuo ainda tendo as minhas questões, só que o que acontece? Jamais vai se comparar ao que era, mas hoje vale a pena eu ter reduzido a minha carga horária e a maneira como eu também vivia a vida com os supérfluos, né? Para viver isso, para viver a vida que hoje eu tenho, que ela é muito maior do que qualquer matéria. Ela é muito mais edificante, abençoada e maravilhosa do que qualquer coisa que eu poderia ter de contexto material. E aí, como ajudadora, né, do esposo, porque eu não tenho mais uma casa dividida, eu falei isso ontem, ele tem tranquilidade, porque a casa dele está sendo bem cuidada, porque as filhas dele estão sendo bem cuidadas, porque ele está sendo bem cuidado para realmente produzir mais. E aí, né, realmente é que as coisas têm dado certo aqui. Mas não é que a gente vai, né, não vai trabalhar mais, não vai isso, não é aquilo. Pode ser que seja o caso, pode ser que não seja. Cada uma tem a sua realidade e o que Deus direciona. O que eu estou comentando é porque eu tive prioridades totalmente invertidas e o trabalho foi em
processo, o que estava comprometendo e acabando com a minha família e com todo o resto, e com os planos que Deus tinha para mim e a minha ligação com Deus que não existia. Então, hoje eu estou tentando achar um equilíbrio nessa história toda, trabalho muito menos, sou presente na vida das meninas, na Naná, que totalmente diferente do que era. E aí, quando eu procuro o Senhor, vamos lá. Eu fui aprendendo, então, né? Esse ano eu tive uma regularidade devocional maravilhosa, porque eu leio devocional para outras mulheres, mando num grupo de WhatsApp que eu tenho para outras mulheres, e aí eu comecei a ler o devocional todo dia de manhã. Só que para a gente ler esse devocional para outras mulheres, a gente precisa primeiro meditar sobre a palavra, né? Então, eu comecei a ler o devocional todos os dias de manhã e meditar sobre a palavra, mas normalmente não é o meu momento do secreto com o Senhor. Com isso, eu comecei a, né, já ia nos cultos aos domingos, mas aí às vezes nas quartas. Mas quando eu não vou, eu assisto online, porque a igreja, o papel da igreja como ajudadora nesse processo foi muito importante para mim, né? Muito fundamental. Em paralelo, eu comecei a participar dos grupos do GD, né, dos grupos de discipulados, das células, que hoje, inclusive, né, tem sido na minha casa. Aí, o que acontece? Em paralelo, né, tenho as leituras que eu faço com a Eli, Maria, as meninas, a Eli me ajudam muito, a gente ora junto também, em muitos momentos, mas o fundamental do ouvir a voz de Deus é estar com Deus. É silenciar. Então, ontem eu estava também explicando para essa novinha, minha linda, aí, que é uma que eu estou dando uns conselhos, que ela é muito novinha, e eu falo que a gente não silencia, a gente não ouve. Então, na vida agitada que eu tinha, eu jamais ia parar para silenciar, porque eu vivia no piloto automático. Quando a gente vive no piloto automático, a gente não para. Então, hoje, eu paro mais ou menos meia hora lá do meu dia e silencio. Por quê? Porque eu leio muito livro? Leio. Eu ouço muito louvor? Ouço. Eu ouço live? Sim. Um monte de coisa ainda no agito? Sim. Só que isso é totalmente diferente da gente parar, silenciar e ouvir. Então, eu aprendi com a Eli aí, foi uma das coisas que desde o começo do ano eu tenho feito, que é silenciar. É parar e ouvir o que Deus tem para falar conosco. E, muitos dias não vai falar é nada. E tá tudo bem. Mas o dia que fala, resolve meses. E aí, quando a gente fica no secreto, né? Ao longo do dia, às vezes também não fala na hora. Acho que preciso contar da minha experiência. Às vezes no secreto não fala, mas ao longo do dia, Deus vai usando pessoas, Deus vai usando a palavra, Deus vai usando uma leitura, Deus vai usando... Aí ele fala às vezes de sonho, eu não lembro muito dos sonhos, então os sonhos para mim não valem muito, mas, pelo menos não por enquanto, mas são questões em que Deus vai conversando com a gente ao longo de todo o dia. Então, às vezes, o silêncio naquele momento você não teve a resposta. Então, às vezes, um tempinho depois, você já tem a resposta ali, pá, né, de maneira clara e óbvia. O meu esposo foi me acompanhando, você perguntou do esposo, nessa história toda. Então, eu consegui, em obediência, em alinhamento, sem ficar se enchendo o saco na cabeça. Foi só pelo exemplo. Só pelo exemplo. Estou indo pelo convite, por mostrando a minha mudança, a maneira como eu estou indo, e ele tem vindo. Né? É claro que ainda, como eu comecei antes, eu estou um pouquinho no sentido de conhecimento mais claro do que algumas coisas, mas ele está vindo e já tem feito, inclusive, também os momentos do secreto dele com Deus. Eu não posso, né? Negligenciar no sentido de que o quão importante é realmente nós, como mulher, estarmos como essa coluna firme aí, para que, né, por exemplo, nós consigamos arrastar. E aí, tá bom, né? Eu falei isso ontem, na minha casa foi rápido porque eu obedeci muito rápido, eu abri mão e renunciei de coisas que às vezes as pessoas ficam pensando muito para renunciar, né? E aí talvez entra num contexto do conhecimento que, né,
que a gente, né, vai indo pelo exemplo, vai arrastando pelo exemplo, e é o que tem acontecido. Então, hoje a gente faz o culto do lar, hoje a gente ora antes das refeições. Ah, a gente não é uma família perfeita? Não, a gente não é uma família perfeita. Ah, eu caio, às vezes dou uma capotada, sim, mas eu brinco que a gente volta rapidinho porque não quer voltar para o fim da fila, né, e obedece logo, pede perdão e continua, mas estar com muitas pessoas na fé fez toda a diferença na minha vida. Amém. Hoje a gente tem amizades de casais que são cristãos, hoje a gente tem realmente, né, um ambiente que proporciona esse crescimento espiritual. Então, quando tudo se fez novo mesmo, porque realmente a gente conseguiu, né, ter muita coisa hoje que nos ajuda, nos coloca de acordo, né, mais próximos dos planos do Senhor. E eu sei que o caminho ainda né, e vai sempre ser, né, muito para a vida mesmo, muito, muito desafiador, com muitos ciclos, né? Como na natureza, existem muitos momentos em que a gente ainda vai ciclar no sentido de época de dar fruto, época de deserto, época, né? A gente tem que ter essa sabedoria de ir respeitando os ciclos da vida da gente que vão acontecer, né? Mas, né, e não achar que vai ser sempre as mil maravilhas, que as pessoas acham, vai ser sempre as mil maravilhas, com Deus tudo é fácil. Não, eu estou contando que é tudo muito difícil, mas com Ele se torna leve. Você vai sendo vitoriosa, né? É assim, gente. É assim a nossa vida. Não é fácil, não é fácil. Cada dia, né? Cada dia nós precisamos vencer. Mas o que acontece? Jesus já venceu todas as coisas por nós. Então, o que nós temos que fazer? Esse testemunho da Valéria é super importante, é nós entrarmos na vitória que Jesus nos dá. Como é que a gente se apodera dessa vitória? É andar com Ele, é meditar na palavra dEle, é estar nesse secreto, é ouvir a voz dEle, é se submeter a Ele, é fazer aquilo que Ele está falando. Nós entramos na vitória que Jesus conquistou para nós e nós somos vencedores, diz Romanos, lá já fala isso com a gente, né? Paulo fala que nós somos vencedores, nenhuma condenação há e nele nós podemos todas as coisas. Gente, maravilha, Valéria, foi incrível o seu testemunho. Eu creio que eu tive abençoado. Com a restauração que eu tive da família, que ela é, né, bem específica em relação a tudo que aconteceu, eu acredito que um dos planos que, né, Deus me levantou é para que eu faça com que outras mulheres que viviam no piloto automático, com a carreira na frente, entendam o quanto essa prioridade não vai ser o melhor caminho para a família e dos planos de Deus para nós. Então, quando eu meditei que eu teria que falar da família, eu tenho que compartilhar isso com outras mulheres, porque hoje é a realidade da vida moderna, mas está acontecendo que a realidade da vida moderna, só que realmente os casamentos hoje em dia também não, né? A realidade da vida moderna também é divórcio. Então, isso, e é muito triste, né, esse quadro, é muito triste. Nós vamos orar, então, agradecendo a Deus por todas essas chaves. Eu fui anotando aí, anote você, pegue aí essas chaves para você viver isso, para você também. E agradecer a Deus por sua família, pela direção que Deus está dando, pelo que você precisa esse mês de novembro. E agradecer a Deus pela vida da Valéria, né, que vem nos animar, que vem nos ensinar com esse testemunho incrível. Vamos orar? Vamos orar. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento, pela tua palavra exposta, pelo testemunho da Valéria. Nós louvamos o teu nome porque o Senhor é o Deus da família, o Senhor tem projetos para a nossa casa e o Senhor tem projeto para a nossa descendência. Muito obrigada pela oportunidade que nós temos de viver em família com os nossos e também com a família da fé, aquelas pessoas que o Senhor tem colocado na nossa vida para que juntos sejamos um corpo que edifica uns aos outros, que venha mais do teu conhecimento e clareza para cada pessoa que aqui está, para cada mulher, cada esposa, para cada marido, para cada filho, que cada filho possa entrar nesse testemunho e também pegar essas chaves e os pais também em relação aos filhos. Senhor, muito obrigado. Nós te somos gratos pelo teu amor, pelo teu cuidado com a nossa família e por tudo que o Senhor tem preparado para a gente viver este mês de novembro. Muito obrigada. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Jesus, amém.
Valéria, obrigada, viu? Gratidão, mulheres. Muito obrigada. Espero ter realmente edificado a vida de alguma mulher aqui. E contem comigo. Que Deus Amém. abençoe, o final de semana de todas nós e todas vocês que estão aí nos assistindo. Um beijo no coração, com muita gratidão pela nossa família, por tudo que, Deus tem feito por nós. Amém. Amém. Pessoal, obrigado pelos comentários de vocês, viu? Tem vários comentários aqui. José Antônio está lembrando também do que aconteceu através da esposa, da Aparecida. Amém. Tem outros comentários aqui que meio que já passou. Bom, eu quero convidar você, nós vamos entrar agora direto na live de leitura bíblica de Marcos. O link está aí na descrição. Lembrando também do que aconteceu através. É só você pegar o link aí e participar, tá bom? Elis, você tem mais algo a falar? Só gratidão, Valéria, o que Deus preparou hoje, eu, você e a Sueli temos certeza que foi Deus que preparou esse banquete. A gente tinha planejado de outra forma, mas eu fiquei na paz, na certeza de que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor, e ele tinha esse banquete para nós aqui. Obrigada a todas, bom a todos. Maria Sutério entrou aqui também, José Antônio, Aparecida. José Antônio fez 1000 elogios para você, Valéria. Você não pode deixar de ler aqui no chat. Ele faz parte disso tudo. Que bênção, amém. Transborda na família todo o seu amor em Jesus. Muito obrigada por me lembrar dessa transformação e vai por aí afora. Deus abençoe a todos. Amanhã estamos de volta. Gratidão antes de receber, é um grande desafio de fé. Esteja conosco. Gratidão. Amém, gente. Amém. Até já já na leitura. Continue com a gente, porque esse final de semana ainda temos mais gratidão. Amanhã. Pegue esse link desse vídeo e mande para outras pessoas. Gente, quantas pessoas precisam ouvir uma palavra assim, esse testemunho? Por favor, dê a sua colaboração para o reino de Deus. Amém? Até já já. Muito obrigada pela participação de todos. Até já, Su.